Vamos ler, amados, o Evangelho de João, um dos capítulos mais interessantes. O Evangelho de João é todo maravilhoso e nós vamos estudar porque nós estamos diante de um culto ao Senhor, onde a palavra de Cristo deve ser a palavra do centro das nossas vidas, a palavra que é o objetivo maior desse domingo aqui, falar de Jesus, falar do seu amor, assim como a gente cantou aqui com a Daniela, há poucos minutos atrás, que eu quero me desesperar, eu quero me renovar nesse amor. Isso tudo tem a ver com a palavra de Deus. E nós vamos começar aqui no capítulo 3 de João, sobre uma leitura que você conhece muito bem. Algumas pessoas vão dizer, poxa, já ouvi tantas vezes esse texto, mas Deus tem uma mensagem para você aqui hoje também, amém? Vamos ler então o capítulo 3 de João e eu gostaria que você meditasse comigo, olha só. E havia, no capítulo 3, verso 1, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, ou mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais, estas coisas que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer? Sendo velho, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus lhe respondeu, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como é que pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Amém. Amados, nós estamos diante de um texto onde a Bíblia abre um parêntese para falar da história de um homem que havia um fervor no seu coração de querer entender a pessoa de Jesus. Mas esse homem, Nicodemos, ele é um doutor da lei. Nesse contexto de doutor da lei, é o mesmo que dizer que ele é um homem capacitado para explicar, para falar, para redarguir, para exortar, para conduzir Israel na época que ele vive. Porque Israel, lembre-se, é um povo monoteísta que adora um único Deus, e o objeto de adoração de Israel aqui nesse sentido é a lei, é a palavra de Deus, deixada no livro do Pentateuco, assim como os profetas maiores e menores, você sabe bem. Mas nesse contexto aqui, ele é um homem da lei, ele é um senhor que conhece bem a lei, desde o início ao fim dela. Em todas as áreas que você tivesse uma dúvida da lei, você perguntasse para Nicodemos, ele é um homem capacitado para responder. Mas é interessante que Nicodemos tem uma dúvida no coração. Ele quer entender se Jesus, que ele escuta dizer que cura, que impõe as mãos e o milagre acontece, que toca
nas coisas e elas mudam. Ele tocou na visão de um homem passou a enxergar. O outro, ele fez lama, colocou nos olhos, as escamas, depois de lavar os olhos, caíram, e aquele homem começou a enxergar. Leprosos encontraram-se com Jesus, e só bastaram dizer: Senhor, se tu quiseres, tu pode me limpar. Um deles disse, e Jesus disse: eu quero. E então ele ficou limpo na mesma hora. Nicodemos escuta isso, e ele diz: ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for com ele. Ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for com ele. Imagino que talvez Nicodemos tivesse alguém dentro, os importantes de Israel ali junto com ele, que eram senhores da lei, que ele pudesse falar assim: você tem visto esse homem chamado Jesus, que anda entre toda a Galiléia, Judéia, e passeia no meio de Jerusalém? Você já ouviu falar desse homem? Ele vem arrebanhando pessoas, mas o que eu quero te dizer é o seguinte: ninguém nunca fez milagres como esse homem. Ninguém nunca fez nada igual a ele. Eu estou muito inclinado a querer conversar com ele. O que você acha disso? Talvez ele tivesse falado isso com José de Arimateia, que também era um outro seguidor de Jesus, mas ficava com medo dos judeus de se apresentar dizendo que era seguidor de Jesus, então seguia Jesus de distância. Talvez Nicodemos fosse um desses, que apesar de tudo que sabia da lei, o coração se inclinava a pensar que aquele era o Messias, a pensar que aquele homem realmente fosse o Messias, porque ele falou assim: olha, tu és mestre, e ninguém pode fazer essas coisas que tu faz se Deus não for com ele, mestre. Mas eu queria que você agora entrasse no estudo desse texto aqui. Pense comigo. A pergunta que Nicodemos faz é muito interessante. Ele fala assim para ele: olha, ele vai primeiro à noite. Quem vai à noite busca principalmente uma coisa: não ser visto, não procurar ser visto por ninguém. Vai escondido. O judeu é bem ritual. Ele tinha que saber com quem ele ia se encontrar, porque vai que no meio do caminho que ele se encontrasse com alguém, tivesse alguém que tivesse tocado em algum morto. Isso ia ser um problema sério para o judeu, porque ele ia se sentir contaminado segundo a lei, e ele sendo um homem estudioso da lei, isso tinha um peso muito maior para ele. Então imagine que ele queria fugir dos holofotes, queria fugir das lâmpadas que tivesse olhando para ele, porque Nicodemos era um homem observado em Jerusalém. Mas a dúvida dele paira no seu coração, e ele quer entender quem é esse Jesus, porque as coisas que ele faz, nenhum outro antes de Jesus fez o que ele fez. E então ele procura Jesus à noite, sem querer ser visto, e ele fala uma coisa: olha, mestre. Ele chama Jesus de mestre, isso é um tom de reconhecimento. Lembre-se que imagino eu que Nicodemos seja mais velho que Jesus. Então aqui não é um tom de condescendência sobre a autoridade dele ser mais velho ou mais novo, mas está falando aqui sobre a autoridade de conhecimento, de sabedoria, alguma autoridade que vem acima do homem. Então ele reconhece. Jesus disse assim: mestre, sabemos que tu és vindo de Deus. Ele fala abertamente. Imagina que não tivesse ninguém ali. Ele pode falar abertamente: eu sei que você é vindo de Deus, eu sei. E eu queria que você prestasse bem atenção nestes textos que estamos lendo, porque eles vão revelar muita coisa para nós nessa palavra hoje. Pense nisso. Olha, eu sei que tu és mestre vindo de Deus, e que ninguém pode fazer os sinais que faz, que o Senhor tem feito, se Deus não for com ele. Ele começa elogiando, ele começa tocando em uma das coisas que os homens mais gostam: receber elogios, receber sempre aquele abraço que traz um amparo de elogio, dizendo assim: você é o cara, você é um cara legal, você é um cara que realmente precisava estar aqui em Israel nessa época. E aí eu queria que você pensasse
muitas vezes na nossa vida, se isso não acontece, se essas palavras sempre não rondam a nossa vida. Mas lembre-se que Nicodemos tinha uma dúvida. Nicodemos não saiu de casa para ir lá onde Jesus estava para elogiar Jesus. Ele queria saber de alguma coisa, ele queria entender alguma coisa. Mas ele começa fazendo o que a gente sempre faz quando quer arrancar alguma coisa de alguém. A gente sempre chega comendo pelas beiradas. Chega devagarinho, seja a esposa com o esposo, seja o esposo com a esposa, os filhos com os pais, os amigos entre amigos. A gente sempre chega chegando devagarinho, é como se alguém dissesse, vai me pedir alguma coisa. E então, Jesus não entra nesse assunto. Aleluia. Jesus olha para ele e diz assim, Nicodemos, a ti eu te digo, a ti. Na verdade, essa afirmação de Jesus, teologicamente, tem uma série de explicação, mas eu quero trazê-la o mais prática possível para você essa noite, porque nosso assunto aqui é a simplicidade do Evangelho de Cristo, não é a dificuldade teológica do Evangelho de Cristo, mas é a simplicidade do Evangelho. Olha só, ele diz assim, na verdade, sobre toda a verdade, ou seja, não há outra verdade que eu digo para você, Nicodemos. Sabe o que é necessário? Na verdade, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino. Nicodemos chega trazendo para ele um elogio, dizendo, eu sei que eu vou chamar ele disso, isso funciona lá dentro da sinagoga, todo mundo que eu faço isso dá certo. Quando ele chega em Jesus, Jesus muda o assunto. E diz, a ti eu te digo, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos, a gente parece que é voltado a pensar que ele está agindo com ironia. Ele diz assim, nascer de novo? Como é que pode nascer de novo? Pode um homem velho como eu, veja, ele era velho como eu, voltar ao ventre de minha mãe e voltar a nascer? Será que Nicodemos tentou fazer um jogo de ironia com Jesus? Será que ele tentou dizer assim, mas como que é isso? Vou voltar a nascer de novo? Como é que eu vou voltar a nascer de novo? Humanamente falando, eu e você, se eu te disser que você tem que nascer de novo, jamais você vai pensar que você vai voltar ao ventre da sua mãe. Você pode até pensar que você vai voltar numa outra vida. Você pode até pensar em reencarnação, mas você não vai pensar em voltar no ventre de sua mãe, porque isso é um dos meios impossíveis da física. Isso não tem condições. Então Nicodemos joga um jogo de palavras com Jesus, pensando que vai levar Jesus a pensar assim, Nicodemos ele não sabe, vamos ver o que ele está querendo dizer comigo. Mas Jesus bem sabia quem era Nicodemos, irmãos. E sabe o que acontece? Não adianta você tentar dissimular diante da verdade. Não adianta você tentar dizer que você não entende. Não adianta você tentar dizer que você não compreendeu, que você não está entendendo o que está acontecendo. Sabe quando acontece coisas na tua vida que você pensa assim, por que está acontecendo isso? Mas dentro de você parece que tem uma resposta dizendo, está acontecendo isso por causa disso. Mas você não deixa essa resposta sair para fora, porque ela vai confrontar, porque na verdade aquilo está acontecendo por uma coisa que você fez ou deixou de fazer, que gerou aquilo. E quando a gente confronta a verdade do nosso interior, abala. E ali abalou os sistemas de Nicodemos, porque Jesus fala de uma coisa sem ele ter perguntado. Primeiro ele vem elogiando Jesus, dizendo, eu vou arrancar dele tudo isso, talvez, com tudo que eu quero, trazendo esse elogio. O Senhor é mestre, o Senhor é maravilhoso, ninguém faz o que o Senhor está fazendo aí, o Senhor está na alta, o Senhor está no ibope maior, o Senhor é o cara aqui no meio. Quantos que chega dizendo isso? Que pregação, que mensagem foi aquela? Nossa, aquela oração que você fez por mim fez todo o efeito. Mas no fundo, Nicodemos dissimula com Jesus, mas Jesus é a verdade que não tem como contestar. Jesus mostra para ele a realidade do que está acontecendo com ele naquele momento e a realidade do seu interior. E ele diz para ele assim, Nicodemos, eu te digo que é necessário nascer de novo, mas também te digo o seguinte,
que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ele volta de novo a mesma questão para Nicodemos, sem responder a Nicodemos, mas ele joga para Nicodemos o que realmente Nicodemos precisava ouvir. O que realmente Nicodemos veio buscar aquela noite. Nem Nicodemos sabia o que ele foi buscar, mas Jesus joga na frente dele a realidade da vida humana. E Nicodemos joga de novo e diz assim: mas como é que é isso, Senhor? Nascer de novo dessa forma, como é que é? Como que eu vou fazer isso? Talvez tentando conduzir Jesus para poder trazer ele para a realidade de Nicodemos, dizer: olha, eu sou um homem conhecedor, eu entendo o que você está querendo dizer, mas como é que pode eu, um homem velho, sábio na lei, que sei tudo da lei, voltar agora atrás dos rudimentos, aprender outras coisas? Como assim? Desde a minha criação, desde os meus antepassados, a lei faz parte da minha vida, e tudo que eu sei é a lei. Eu sei a lei de cabo a rabo, eu entendo tudo da lei. E Jesus não entra na jogada de Nicodemos, ele diz assim: meu, você é mestre e não entende as coisas que eu te digo. Você é o mestre, você sabe tudo da lei, mas não entende o que eu estou te falando. E eu queria que você pensasse nisso sobre a tua vida nessa noite. Sabe, você pensa que como deve ser, como pode ser eu hoje entrar por esse caminho de Jesus? Como pode isso? Talvez você esteja me ouvindo em condições que você fez coisas terríveis. Talvez se essa minha palavra que estou falando aqui pudesse entrar dentro das cadeias públicas e os presos pudessem dizer: cara, você não sabe quem eu sou, cara. Meu, essa realidade de Jesus eu já tentei, não dá, não tem condições, mano. Sabe por quê, cara? Eu sei como é que funciona todo o tráfico, eu sei como é que funciona todo o caminho do roubo. E é o seguinte, eu estou pagando aqui nessa cadeia tudo que eu fiz. Essa é a lei da vida, não tem como fugir. Não tem como fugir, é isso aqui. Talvez eu esteja falando, e talvez esteja agora ouvindo uma mulher que vende o seu corpo para poder ter o seu ganha-pão. E ela diz assim: para você é fácil, você não viveu a vida que eu vivo, ou a vida que eu vivi quando era jovem, que tive que entrar no mundo de entregar o meu corpo muito cedo. Esse pregador fala de coisas que a vida dele foi muito fácil. E aí talvez você fique pensando: você não sabe como eu vivi, como foi a minha vida. Eu sei como é que é sofrer para poder comer. Eu fui abusada desde pequeno. Eu fui abusado dentro de casa. Eu fui abusado no meio da minha família. Eu passei muitas humilhações. E é o seguinte, eu já entendi que a vida não é nada disso que estão falando por aí. É tudo muito fácil. É tudo muito fácil viver dentro desse evangelho de vocês. É tudo muito fácil. Para vocês levanta a mão, está tudo muito bem. E eu finjo que eu sou uma pessoa normal quando eu não sou. Talvez é isso que você esteja pensando. Talvez é isso que o preso pense, talvez é isso que a prostituta pense, talvez seja isso que o homossexual que vende o seu corpo, um transexual também pense. Talvez seja isso que uma pessoa que sempre faz coisa errada na vida pense: meu, não dá, a gente tenta jogar certo, mas o mundo joga ao contrário com a gente. Por quê? Porque nesse mundo, tudo que é justo ficou errado, e tudo que é errado ficou justo. Parece que as coisas estão invertidas. Essa é a tendência natural que você vê na história de Nicodemos aqui. Como pode, Jesus, você falar uma coisa dessa de nascer de novo? Porque a proposta de Jesus é uma loucura para você. Quando Jesus te diz: você tem que nascer de novo para que você veja o reino. Você tem que nascer da água e do Espírito para que você veja o reino de Deus. Jesus está dizendo aqui para Nicodemos o que ele diria para mim e para você, o que ele disse para mim e o que ele disse para você. E você fica pensando: como, cara? Como que eu entro dentro da igreja? Eu conheço muitas pessoas
que estão dentro da igreja, e faz muitos anos que estão dentro da igreja, mas se eu perguntar para ele até onde ele iria por Jesus, talvez eu ficasse chocado com a resposta dele. Se eu perguntasse para ele a razão de sua fé e aonde está realmente o seu coração, talvez eu ficasse chocado com o que eu fosse ouvir de sua boca, ou com o que eu visse das suas ações, porque Jesus disse que se conhece a árvore pelos frutos, e eu vou te dizer que tem muita árvore aí, que parece a macieira, mas é espinheira, que parece que vai dar um bom figo, docinho, mas na verdade dá um limão bem azedo. E por quê? Porque está tentando responder como Nicodemos, está tentando dizer como Nicodemos. Talvez você que está me ouvindo já tentou entrar nesse caminho do Evangelho de Cristo tantas vezes, já entrou em igreja mais do que entrou talvez num banco, já entrou e já trocou de igreja, já está na quarta, quinta, sexta placa de igreja, você já rodou esse Brasil, adorando a Deus em tudo quanto é lugar, como você diz, mas Deus está em todo lugar, mas na verdade Ele não se encontra em você, porque Nicodemos é uma expressão de quem você é, de quem é sem entendimento de Deus, porque Nicodemos é aquela pessoa que sabe tudo de religião, mas não sabe nada de Deus, que conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não conhece o rei que construiu a Bíblia, o Senhor que ditou a Bíblia, que inspirou a palavra de Deus. Você escuta milagre de todo mundo, mas você mesmo nunca vivenciou um. Sabe o que é interessante? Você parece aquela pessoa que tem uma boa palavra para todo mundo, mas quando chega em você, parece que a palavra nunca dá certo, parece que a palavra nunca é real, parece que acontece um milagre, alguém encontra você e fala, cara, aquela palavra que você falou para mim, foi demais, aquela palavra entrou dentro do meu coração, e você fala assim, Deus, por que acontece isso com ele, mas comigo não? Durante o dia você é um verdadeiro sol da justiça, mas à noite você é uma lua apagada, porque não consegue iluminar nem a si mesmo, não consegue ter dentro de você a fé que você projeta nos outros, você não consegue. Isso é Nicodemos, está vazio, tem sede de entender, mas tem uma coisa impedindo Nicodemos, e eu quero falar para você. Eu queria usar o exemplo disso aqui, hoje eu falei disso na mesa, acho que foi ontem, que eu usei na mesa da minha casa com os meus filhos, a minha esposa, e ali haviam mais uns convidados ali, e eu queria usar esse exemplo para você. Eu queria que você parasse para pensar, diante desse exemplo, eu queria que você meditasse naquele texto da palavra de Deus. Lembra quando Jesus, ele chama Pedro, e Pedro, quando encontra com Jesus, ele está num dilema, não tem o que comer, deve estar com muita dívida, tentou pescar a noite inteira e não pegou nada, nem um lambarizinho, a Bíblia diz, nem um peixinho. E durante a manhã, quando chega até a praia, frustrado, derrotado, porque Pedro tem barco, sabe pescar, igual você, tem palavra, sabe o que vai dizer para os outros, mas não tem alimento para si mesmo, é igual Nicodemos. E então, Jesus chega para você, como chegou para Pedro, e disse para eles assim, você me empresta seu barco um pouquinho? E Pedro falou, claro, mestre. Então me empurra um pouquinho. Jesus entra no barco, empurra ele um pouquinho para o mar, Jesus vira para a multidão e começa a falar a palavra dele. E começa a falar do seu grande amor, do amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira, que entregou ele mesmo que estava ali, para morrer por todos que estavam diante dele. Esse era o amor de Jesus. Jesus gostava de fazer isso, porque tem um texto na Bíblia, que diz que Deus se alimenta de quando faz essas coisas. Essa é a comida que Deus quer, fazer o bem, pregar a verdade, anunciar palavra que quebra cadeias.
Quando Jesus começa a falar, todo mundo começa a ficar espantado. Todo mundo fica espantado, que diz: ninguém prega como ele, ninguém diz como ele. Mas ali não é Pedro e nem Nicodemos, porque Nicodemos, todos os sábados, se levantava na sinagoga e lia textos de cor, sem sequer abrir o pergaminho, porque sabia na cabeça. Era um exemplo para todo mundo aquele Nicodemos. Mas esse mesmo Nicodemos vazio vai procurar Jesus à noite. E esse mesmo Pedro, vazio de pescar a noite inteira, se depara com esse Jesus. Só que Nicodemos vai a Jesus, cheio de dúvida, cheio de problema. Mas Jesus vai até Pedro, que não foi até Jesus. Foi Jesus que foi até Pedro. E essa é a palavra para você. Jesus vai até você, que às vezes se esconde de trás dos seus problemas, das suas dificuldades. Você vive dizendo que não tem condição de seguir a Deus, porque você não consegue, porque seguir a Deus é uma coisa muito desafiadora. Você tem que deixar isso, você tem que deixar aquilo, e você vai pensando como Nicodemos: como posso nascer de novo? Como posso fazer isso? Como posso fazer aquilo? E cheio destas dúvidas, você se assemelha a essa garrafa aqui. Eu vou te mostrar já já. E aí, pense só que coisa linda. Jesus termina a pregação e ele chega para Pedro e diz assim: vamos pescar? Vamos pescar? O cara não dormiu a noite inteira, não comeu nada, e vem alguém querendo zombar de mim, dizendo: vamos para alto mar pescar de novo? Quantas vezes alguém chegou até você e disse: aí, vamos, cara, quando você não tem força nem para sair do lugar? Quantas vezes Deus usou pessoas para estimular você para fazer algo para Deus, mas você não consegue fazer? Você pensa duas vezes, você fala: meu, eu já sei que não tem nada naquele bairro, eu já sei que naquele lugar não dá fruto, eu já evangelizei tanto lá, eu já falei de Jesus na minha casa, não adianta, Marcelo. Eu já falei no meu trabalho para tanta gente, mas ninguém quer ouvir. E então Jesus disse assim: vamos, Pedro. Pedro olha de um lado para o outro, depois de escutar um sermão daquele, fala: já estou sujo mesmo, vamos embora. Quando Pedro vai até lá, há uma diferença. Eu queria que você pensasse comigo. Jesus, quando falou na ponta daquele barco para as pessoas, Jesus estava curando vidas ali, curando vidas pela palavra. A palavra de Jesus curou pessoas ali. Eu imagino que Jesus, antes de chegar ali, tocou em algumas pessoas e milagres aconteceram. Eu imagino que naquele momento da palavra de Cristo, ele já operou sinais e prodígios pela palavra. A palavra dele curou, mas lembre-se, Pedro não. E Jesus diz para ele: vamos até mais à frente, Pedro, lá na frente, eu vou te explicar uma coisa. Sabe o que acontece, meu amado? Tem vezes que o que você diz serve para alimentar muita gente, mas você mesmo não consegue se alimentar do que você diz, e você pensa que você está em pecado, que é porque você fez uma coisa errada, que é porque você pecou muito, porque você anda falando palavrões, anda pensando coisas erradas, é porque você deixou de ir na igreja essa semana, deixou de ir na igreja semana passada, ou deixou de tomar a ceia. E todos esses julgamentos se assemelham a Nicodemos. Como posso fazer isso, como posso fazer aquilo, porque eu não me vejo em condições de fazer nada disso. Mas Jesus não fala nada para Pedro e arrasta ele até o fundo do mar de novo, até o meio do mar de novo. Lembre-se que o que Jesus disse na ponta daquele barco, usando o barco de Pedro, curou as pessoas. Muitas vezes Jesus usa você para curar muita gente, Jesus usa a sua palavra para alertar muita gente, para abençoar muita gente, e você às vezes nem
nem é uma pessoa religiosa, nem é uma pessoa cristã, mas às vezes você tem um bom conselho, você tem uma boa palavra que anima as pessoas, mas dentro de você está vazio. Sabe por quê? É porque para você Jesus tem que te arrastar mais para fundo da vida dele. Jesus tem que te arrastar mais lá no fundo do barco. Depois que ele te arrasta lá, é ele e você. Aí é você e Deus para ter as revelações de Deus. É por isso que às vezes você sofre mais que o outro. É por isso que às vezes você paga mais uma dificuldade do que o outro. E quando eu falo pagar, não é porque você tem que pagar alguma coisa para Deus, não, mas é que às vezes o teu caminho é mais espinhoso do que o teu irmão que está ali do lado, que se fosse com ele, talvez ele não aguentasse, mas Jesus sabe que você aguenta, porque você precisa ir até o fundo do mar com Jesus. Entendeu? Você tem que ir até o fundo do mar com Jesus. E Jesus chamou só um pouco de pessoas para ver aquele milagre. Só estava ali Tiago, Pedro. São poucos que vão ver o que Deus vai fazer com você. Não é muita gente, mas é o céu que te assiste, é Jesus que está te conduzindo, e é Jesus que está na tua vida e no teu barco. Não pense que o teu barco não tem futuro, porque até agora você tentou pescar sozinho, mas chega de pescar sozinho, chega de pregar para os outros sozinho, chega de aconselhar os outros nas palavras que você pensa que são boas, pensa que são certas. Se alimente de Jesus, e Jesus então entra na tua vida. E agora quando Jesus falar por você, é Jesus falando por você, entre você e o outro. Agora é um milagre de Cristo, agora é o próprio Jesus sobre você. E não fique preocupado, porque às vezes a tua palavra traz cura para um, traz milagre para outro, e você mesmo à noite, quando vai deitar, chora as lágrimas da dificuldade. É porque Jesus está levando o teu barco mais fundo na vida, mais no profundo do teu ser. Tem que entender isso. Eu vou te exemplificar nessa garrafa. Pense que quando Jesus entrou na sua vida, como foi difícil. Sabe por quê? Porque é difícil, muitas vezes. Eu não estou falando aqui para pessoas que aceitou Jesus, ou aqueles que nasceram em berço. Todo mundo está no meio dessa, todo mundo. Porque a Bíblia diz que todos estão destituídos da glória. Essa garrafa aqui é você. Esse corpo aqui é o teu corpo. Essa tampa aqui é a tua alma. E essa água é o teu espírito. Na tua vida, quando você nasce entre os teus pais, entre os teus amigos, você estuda, faz faculdade, vive entre a tua família, você tem uma série de pessoas. Imagine você que essa garrafa aqui é uma garrafa de água que está vendendo ali no mercado. E tem uma série de pessoas que tocam em você. Tem gente que pega você e põe no carrinho, mas o dinheiro não dá para levar, deixa no cestinho e você volta de novo para aquele lugar onde as águas ficam. Então todo mundo toca em você, todo mundo mexe com você. Sabe o que é isso? Isso é a cultura que você teve dos seus pais, que você teve dos seus amigos. São as coisas que te cercaram ao longo da vida, amoldaram a tua vida, controlaram o teu ser. Você ia por onde eles mandavam, você ia por onde eles mandavam você ficar. E você às vezes estava no carrinho de alguém, circulando por aí, ou às vezes você ficou parado muito tempo na gôndola do mercado da vida. Muito tempo você ficou lá, mas dentro de você tem um espírito que a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos para Deus, mas o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito de Deus, por quando Jesus entregou a sua vida na cruz, o Espírito de Deus veio com a autoridade do Senhor para dominar todo aquele que crê no Senhor. E então o Espírito de Deus, ele entra aqui dentro e ele faz um toque dentro dessa água que é o teu espírito, porque o Espírito de Deus se comunica com o teu espírito. Mas sabe o que está acontecendo? O teu espírito não consegue ebulir, não consegue sair, não consegue transbordar, porque aqui tem a tua alma, a tua psique, os teus pensamentos, as tuas razões, a mesma dúvida de Nicodemos.
Por quê? Como? Como eu vou fazer? Às vezes você está perguntando, como deve ser crente? Eu estou vendo um monte de gente sendo enganada, dando dinheiro para pastor, ser crente como aquele irmão daquela igreja, e você tem uma série de dúvidas. Por quê? Todo mundo está te levando de um lado para o outro. E você parece essa garrafa aqui, ó, é levado de um lado para o outro. Mas o dia que o Espírito de Deus toca em você pela palavra que você escuta, porque a palavra de Deus é capaz de tirar você realmente do teu lugar e te colocar em lugares celestiais, como diz a Bíblia. Pela fé, e aí o Espírito de Deus toca nesse espírito teu. E então vai começar um milagre, porque esse espírito vivifica. Ele cria vida, e a primeira coisa que esse espírito quer é contato com aquele que o formou, contato com aquele que soprou sobre este corpo. É a primeira coisa. Quando você escuta a palavra da verdade, sabendo você agora que Jesus te ama, que Jesus deu a vida por você, que você não é um barco à deriva nesta vida, que você não é aquele que dá pão para todo mundo, mas você é vazio, não, é porque você está num processo do Senhor. Então Jesus, Ele diz para você que você é especial, porque Ele deu a vida dele por você. Esta palavra está tocando o teu ser e dando vida para o teu ser de novo. Lembra de Ezequiel 37, que os ossos poderiam voltar a andar? Sim, porque o Espírito, a palavra de Deus tem poder para fazer, dar vida para aquilo que está morto. Talvez você esteja morto nos teus pensamentos, nas tuas ideias, nos teus sonhos. Talvez as palavras das pessoas te conduziu de um lado para o outro. Você já foi para tudo quanto é lugar que você não sabe mais nem onde você está. Mas essa palavra essa noite te leva de novo para o lugar onde Deus sempre colocou você. No lugar celestial, ao lado dele, perto dele, com ele, andando com ele. E está na hora de você tirar os teus entendimentos, tirar as tuas dificuldades, tirar as tuas dúvidas, como Nicodemos. E Jesus diz para você: você tem que nascer de novo, Pedro. Você tem que nascer de novo, Maria. Você tem que nascer de novo, João. Você tem que nascer de novo, Natália. Você tem que nascer de novo, Felipe. Você tem que nascer de novo, Marcos. Você tem que nascer de novo como Jesus. Não é como que você tem que falar. Sabe o que você tem que dizer? Amém. Sim, Senhor, eis-me aqui. Sabe o que é o amém? É tirar a tampa, é tirar os teus ideais, os teus pensamentos, a interrupção que te impede de deixar o teu espírito sair para fora. E quando esse espírito sair, ele transborda. E quando transbordar essa água, molha todo o corpo, encharca todo o corpo, encharca a alma. E aí já não é mais o que os outros dizem que te controla, já não é mais a cultura que você aprendeu que te domina, mas é o Espírito de Deus que te conduz. E eu vou te dizer mais: por onde você vai andar, ninguém vai entender o que vai acontecer com você. Você que mentia, parou de mentir. Você que traía, parou de trair. Você que roubava, parou de roubar. E todo mundo vai dizer: mas nossa, como mudou? Porque a Bíblia diz que o Senhor disse assim: aquele que anda pelo Espírito é como o vento, vem de um lugar e ninguém sabe, e vai para outro e ninguém entende. Porque as coisas do Senhor só se discernem espiritualmente. Você está precisando disso. Você está precisando viver para Cristo. Deixe de fazer as perguntas erradas para Deus. Deixe de chegar até Jesus como Nicodemos, cheio de si, cheio de achar que pode burlar a Jesus, massagear o ego. As tuas orações é: ó Senhor, o Senhor pode todas as coisas. Não, se coloque na posição e diga: Pai, eu não sei nada. Eu tenho título aí fora de que sou doutor, mas na verdade eu não sou nada. Eu estou vazio porque tem hora que eu tenho palavra para dar para os outros, mas eu mesmo não sei de nada. Eu mesmo não consigo me saciar do que eu sei. Me ajuda, me faça entender. E quando você fizer isso de tal maneira, de tal força, e quando você fizer isso de todo o teu coração, Jesus então vai entrar, chacoalhar, vivificar o teu espírito. E aí essa alma aqui, ó, ela vai entrar e sair a comando do Espírito. Não é mais a comando de quem te pega de um lado para o outro, porque ninguém te pega mais. Agora quem te conduz é o Espírito de Deus. Quem te leva é Jesus. Agora não seja como Nicodemos. Ele saiu dessa reunião sem mudança.
sem aparente mudança. Alguns dizem que não, Nicodemos fez parte de um daqueles que guardou o corpo de Jesus junto com José de Arimateia. Enfim, vai ter muitas especulações, mas eu queria que você só fosse pela simplicidade do evangelho aqui. E aqui a Bíblia não está dizendo que Nicodemos entendeu. Ele saiu daquela discussão assim, com a cabeça coçando, cara, como esse negócio de nascer de novo? Tem gente que sai depois de ouvir uma mensagem como essa, diz, mas como? Como que é isso? Não é como, é só dizendo, amém, eu entendi. Porque as coisas espirituais não se resolvem pela razão natural. Não procure entender o que você está ouvindo aqui, porque naturalmente você não vai entender. Vai além do teu entendimento, porque isso é palavra de Deus. Mas se entrega para Ele, se entrega para Jesus como Pedro, entrega teu barco e deixa Jesus te levar para o fundo do mar para você ver o que Deus vai fazer. De lá vai sair 153 grandes bênçãos, 153 grandes peixes para alimentar não só você, mas tua família, você e toda a geração que vier perto de você. Jesus é vida, irmãos. Jesus é vida, Jesus é poder. Eu queria que você meditasse nesse texto e queria que você ficasse com esse texto nessa semana para você. É necessário que você possa encontrar com Jesus de verdade e você não fazer as perguntas da sua sabedoria, mas se entrega para Jesus como Pedro. Quando Jesus operou aquele sinal para Pedro, que ele chegou até a ponta do barco, até a ponta da praia com o barco, ele diz assim, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem cheio de erro. Essa é a palavra que eu tenho que falar diante de Jesus. Pai, tem misericórdia de mim, me ajuda nas minhas fraquezas. Eu tenho vontade, sabe, Senhor, olha o que eu vou te dizer revelado pelo Senhor. Quando eu passo em frente a algumas bancas de jornal, eu sou conduzido a olhar as mulheres seminuas que estão nas revistas. Quando eu recebo algumas mensagens de WhatsApp de promiscuidade, eu não excluo, eu quero ver até o final. Sabe, Jesus, é isso que está me incomodando, eu não consigo, me ajuda. Ó Espírito de Deus, fale do todo o teu coração. Não procure Jesus de noite como Nicodemos, não. Fale com Jesus agora, diante da sala da tua casa aí, diante da cozinha da tua casa, diante do lugar que você estiver, fala com Jesus às claras, para que todo mundo veja que você se põe aos pés do seu Criador, e que o teu ser está a serviço de Cristo. Essa garrafa aqui, sempre vai estar cheia diante do Senhor, cheia de água viva, que pode matar a sede, amém? E quem destarracha isso aqui, quem comanda a tua alma, é o Espírito de Deus. Amém, meus amados?